Jesus está numa montanha com os discípulos, com outras pessoas que estavam ali para ouvi-lo, ensinando a verdade sobre ser feliz, ensinando a cultura do reino, a cultura do ser, ensinando a vontade de Deus. Você que está me ouvindo aí, você que está participando do devocional, se imagine, por que não? Nós podemos, você e eu podemos nos imaginar numa montanha ali, sentado, olhando e ouvindo os ensinos profundos de Jesus. Vamos fazer isso? Então vamos lá para mais um ensino de Jesus. Hoje falando de perseguição, nós vamos ler o versículo 10, 11 e 12, porque falam da mesma coisa. Então nós vamos ler hoje 3 versículos. Nos últimos devocionais a gente leu só um por dia, um por devocional, porque à medida que mudava de versículo, Jesus mudava o ensino. Esses 3 aqui se trata de perseguição. Sejam bem-vindos, todos os dias estamos aqui com toda a fé, com todo o amor, trazendo uma mensagem de sabedoria, de fé, esperança e amor, ensinos de Jesus, e você é muito bem-vindo aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Se essa mensagem te ajudar, deixe um comentário do que Deus falou. O que Ele falar com você, comenta aqui, compartilha com a gente e compartilhe também com quem você ama. Daqui a pouco nós vamos orar. Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, diz assim: Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Então ele está dizendo que a pessoa que é perseguida por causa da justiça, por andar corretamente, ela é feliz. O reino dos céus pertence a ela. Então não é para ela ficar triste, magoada, para baixo, cabisbaixa, chateada. Não. É para ficar feliz. O reino dos céus lhes pertence. É claro que não é uma perseguição se ela tem sido injusta ou se ela tem vivido na injustiça. Se uma pessoa é injusta ou vive na injustiça, ela pode ser perseguida por causa da injustiça. Então não se enquadra, não é o que Jesus está ensinando aqui, não é o que Jesus está falando. Esse tipo de perseguição, devido à injustiça, a pessoa só está colhendo o que plantou. Agora, Jesus está dizendo que feliz é aquele que está sendo perseguido na justiça. Poxa, não plantou isso. Está sendo injustiçada, está sendo perseguida. Ele continua falando aqui, versículo 11. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. Aí olha o que ele fala agora. E quando outros mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Olha só. Vocês devem ficar felizes quando os outros mentindo falarem mal de você, falarem mal da sua pessoa. Aí no versículo 12, para encerrar, ele fala: alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então, é muito interessante como que o reino de Deus anda na contramão da religiosidade humana e do mundo. Né? É um reino de ponta cabeça, porque o normal, né, de um perseguido é ficar chateado e triste. Ele está falando para se alegrar. Porque é uma honra também, né? É um privilégio você ser perseguido por causa dele. E também ele está nos dizendo que a gente deve saber, né? Cada um de nós, melhor dizendo, devemos estar conscientes de quem nós somos. E a nossa identidade verdadeira está em Cristo. Você é o que a palavra diz, a partir de Cristo. Mas para ser quem Deus quer que você seja, que nós sejamos, precisamos estar em Cristo. Cristo veio reconciliar, como falamos ontem, no devocional de ontem,
a humanidade a Deus. Ele é o único mediador, o único capaz de fazer essa reconciliação. Nós fomos desligados de Deus desde a queda de Adão e Eva. Nós fomos desligados, desconectados da vida. Passamos a estar em estado espiritual de morte, desligados e desconectados. Jesus, que é a vida, morre pelos nossos pecados, nos salva e nele, somente nele, a gente passa a ter vida de verdade, abundante e eterna, e somos religados. Aí vem o nome religião. Religar. A verdadeira religião é ajudar o próximo, é o amor a partir de Jesus, a partir do momento que eu me rendo a Jesus, eu sou religado a Deus. E o meu amor a Deus será expresso no amor ao próximo. E esses são os dois principais mandamentos. Amar a Deus e o próximo. Mas isso só é possível em Cristo. E quando eu estou em Cristo, o Espírito de Deus me faz ser tudo isso aqui que a gente está lendo desde o versículo 1. Aliás, desde o 3, né? Pobre de espírito, felizes os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que promovem a paz e hoje os que são perseguidos de forma injusta, porque estão na justiça. Então, não é sobre fazer, não é sobre ter. Evangelho, Jesus, Espírito Santo, a vontade de Deus, o reino dele, não é sobre ter e fazer, ter e fazer. Não é sobre ter ou fazer. Ter e fazer são consequências do ser. Evangelho é sobre ser. Ser. Quem nós somos. E, repito, nossa identidade está em Cristo. A nossa verdadeira identidade. Tem muita gente que, por não entender isso, não entender quem é Jesus, não mergulhar no Evangelho, ela vai se definir ou ser definida pelos outros, a partir do que tem ou do que não tem, a partir do que sente ou deixa de sentir. E aí vão rotulando, a pessoa vai se rotulando, vai sendo rotulada, definida e se definindo. Muitos têm crise existencial. Muitas vezes a depressão vai partir daí. A pessoa não tem um propósito, não sabe o que está fazendo nesse mundo, não sabe por que nasceu, para que nasceu, não sabe quem ela é, ou ela vai achando que ela é algo completamente diferente, desconectado daquilo que ela nasceu para ser, daquilo que Deus quer que ela seja. Então, o capítulo 5, 6 e 7, que a gente está aqui diariamente explicando, é sobre a cultura do reino, não uma cultura humana ou religiosa, humanamente falando. É a cultura do reino de Deus, é a cultura do ser. A cultura do ser. Tudo que fazemos ou temos, tudo que você possa fazer ou ter, é consequência do ser. Nem todo mundo que tem ou que faz é. É isso aqui que a gente está lendo no Mateus 5, por exemplo. Mas todos que são, eles vão fazer. Aquele que é pacífico, ele vai promover a paz. Aquele que é humilde, ele vai ter humildade. Aquele que é misericordioso, ele vai praticar a misericórdia. E ele vai ter aquilo que Deus quer que ele tenha, aquilo que ele lutar para ter. Mas toda a ênfase no fazer e no ter é a religião humana que faz. Porque a ênfase da palavra de Deus, do Evangelho, não é no ter e no fazer, é no ser. E ele está dizendo aqui, por que ele fala no versículo 10 sobre perseguição? No 10, no 11 e no 12, como a gente leu hoje. Porque do 3 ao 9, ele está falando de quem somos em Cristo. E quem é aquilo que ele ensina do versículo
3 ao 9 vai se destacar inevitavelmente. Vai ser luz e sal, conforme nós vamos falar amanhã, que é o versículo 13, 14 e até o 16. E aí, quando a pessoa se destacar, ela pode ser perseguida, certamente será perseguida, sendo quem ela nasceu para ser, sendo quem Deus nela faz ela ser, tem feito ela ser, ela vai ser perseguida. Por exemplo, essa pessoa ela não se sente superior, ela é até humilde, mas vai ter gente falando que ela se sente superior só porque ela age de uma maneira contrária à maioria, diferente. Ela é completamente diferente, porque o reino de Deus, o reino que está dentro dela, o rei que está dentro dela, os princípios do rei que estão dentro dela, a cultura do reino que está dentro dela, a doutrina de Cristo é completamente diferente das doutrinas todas que tem por aí. Inclusive pregadas, ensinadas em igrejas, que são doutrinas muitas vezes dos homens, doutrinas humanas, que não foi Cristo que ensinou, não tem nem na palavra, ou tem, mas foi deturpado, não do jeito que é ensinado, é doutrina humana. Mateus 5, 6 e 7 é a doutrina de Cristo. E você vê que é tudo ao contrário. Ficar feliz porque está sendo perseguido, ficar feliz porque tem gente falando mal de você, inventando, aumentando, com maldade. Ficar feliz, dar glória a Deus, dê graças a Deus por isso. Você sabe quem você é, você sabe da sua identidade. É muito interessante isso, né? Muito interessante. E antes, então, da gente orar, eu vou dar algumas referências bíblicas para quem quiser anotar. Você pode até ir dando pause aí, ó, caso você queira, tá bom? João, capítulo 8, versículo 48. Falaram que Jesus tinha diabo. João 10, 20. Disseram que Jesus estava louco. Mateus 27, 39 ao 44. Insultaram ele, zombaram dele na cruz. Então, até Jesus passou por isso, né? Por que nós não vamos passar? Não é verdade? A gente tem que ter consciência que essa perseguição faz parte, consciência de quem somos de verdade e darmos graças a Deus por isso. É isso que ele está nos ensinando aqui nesses 3 versículos que estamos lendo hoje, que nós estamos aqui meditando. Não alimente sentimento de injustiça, não alimente mágoa, não alimente raiva, não alimente nada de ruim dentro do seu coração. Alimente isso. Se você está em Cristo, você é nova criatura, você é aquilo que nós lemos do versículo 3 ao 9. E deve buscar sempre desenvolver cada uma dessas virtudes através de uma comunhão íntima, profunda, sincera com Deus, com o Espírito Santo. Nós vamos orar. Vou orar por vocês, por todos, e vamos orar também por pessoas que são perseguidas no mundo inteiro. Existem, por exemplo, missionários, pregadores que eles estão num país, num local, onde se forem pegos com Bíblia ou falando de Jesus, eles podem ser fortemente punidos, em alguns casos até mesmo serem mortos, mas eles são bem-aventurados. Que Deus abençoe muito, muito esses homens, essas mulheres que fazem esse tipo de trabalho, colocando em risco a sua vida, colocando em risco entre aspas, né? Porque a vida deles não é essa passageira humana. Eles sabem que existe uma recompensa e uma vida eterna. E essa é a nossa motivação para a gente se alegrar mesmo na perseguição. Então vamos orar. Nosso Pai e nosso Deus, o Senhor nos ensina aqui a cultura do reino, a cultura do ser, a mudança do interior.
nos capacita, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos contigo. Eu oro por todos que estão sendo perseguidos de alguma maneira, injustiçados. Ajuda-os a guardar o coração, a limpar e a darem graças a Deus por isso. Faz parte. Oro pelos irmãos, irmãs que são perseguidas por pregarem o teu evangelho, principalmente em lugares que são proibidos. Oro por toda a nossa família. Entregamos a ti o dia de hoje, essa sexta-feira e tudo que temos para fazer e resolver. Queremos que o Senhor vá na frente para a tua glória, que seja feita a tua vontade. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe e até o próximo devocional. Bom dia!